bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Yorozuí de Mello. Na nossa última aula, vou continuar aqui já, essa aqui é a nossa sessão de estudos jurídicos sobre o Código Tributário Nacional, sobre o direito tributário, também dentro da Constituição Federal. Nós começamos nas últimas aulas, nós já vimos imunidade tributária, vimos todos os princípios do direito tributário, vimos os conceitos de tributo, né, que seria toda a prestação pecuniária, compulsória, diferente de multa, que é cobrado através do lançamento e se dá através da criação, através de lei. Nós vimos já os empréstimos compulsórios, que eles são criados quando houver gastos não, qualquer palavra, despesas extraordinárias do Estado com guerra que esteja acontecendo, prestes a acontecer, e também em caso de calamidade pública, também em caso de investimento público de caráter de urgência e vimos também essa somatória de relevante interesse social. Isso foi na aula retrasada. Depois nós vimos, na última aula, nós vimos as contribuições de melhoria que acontecem quando existe uma obra pública e essa obra é concluída, vai haver a valorização de um imóvel e a valorização do imóvel vai ensejar, então, essa contribuição de melhoria. Hoje nós vamos estudar as taxas. Vamos ver o que são taxas. Taxas que estão lá no artigo 145, inciso 2º da Constituição Federal, também estão no 77, 78 e 79 do Código Tributário Nacional. Basicamente, é um tributo vinculado à ação do Estado. Assim, o Estado vai agir e nós devemos pagar, então, esse serviço. É uma contribuição que, basicamente, é uma contraprestação. Essa palavra que eu queria lembrar para vocês. Nós devemos lembrar sempre que a taxa é uma contraprestação. O Estado age e nós pagamos essa taxa. Essa ação do Estado, ela pode ser um serviço público ou ela pode ser um serviço de polícia. Nós vamos estudar isso já, quando nós vermos as espécies de taxa. Existe um contexto de bilateralidade, ou signalima. O que seria essa palavra? Signalagmáticos. Lembrar dos contrários signalagmáticos, que existem uma contraprestação das duas partes, né? Então, signalima é um contrato bilateral entre duas ou mais pessoas contratadas. Aquele contratado em que as partes estabelecem obrigações recíprocas. Daí é um tributo de contraprestação. O Estado age de uma forma e nós vamos, em contrapartida, ter de pagar a taxa. As taxas dependem de lei ordinária, que eu falei para vocês nas últimas aulas. Toda vez que o tributo for criado através de uma lei ordinária, isso vai ser possível a criação através de medida provisória, o que é diferente dos tributos que são criados através de lei complementar, como os impostos extraordinários, os impostos, os empréstimos compulsórios, os impostos residuais e as contribuições residuais da Seguridade Social. Esses 4 tributos, eles são criados através de lei complementar. Então, eles afastam a medida provisória. Continuando, né, as taxas obedecem aos princípios da legalidade, da irretroatividade, da anterioridade, os princípios que nós já estudamos aqui nas aulas anteriores também. Existe uma competência tributária comum dos estados, DF, município e União. Ou seja, as taxas podem ser cobradas tanto pela União, os estados e os municípios. E assim, também, de forma somatória, também ao DF. O DF que tem todos os tributos dos municípios e todos os tributos dos estados. Então vamos lá, tipos de taxa, né? Primeiro vamos estudar a taxa de polícia. Quando que acontece a taxa de polícia, né? Taxa de polícia está lá no 78 do CTN, né? É o chamado poder de polícia, que nós estudamos lá no direito tributário, no direito administrativo. Lá no direito administrativo nós estudamos o poder de polícia. Desse poder de polícia existe o tributo que é em decorrência dele, a taxa de polícia. Taxa de polícia. O poder de polícia não pode ser confundido com a polícia militar, com a polícia federal. É diferente. Nós já estudamos isso lá no direito administrativo. Será cobrado em razão de o poder de polícia efetivamente praticado, de uma fiscalização. Então essa palavra aí pode colocar ela de cor diferente. Fiscalização. A taxa de polícia vai estar sempre ligada à fiscalização, em prol da coletividade, né? É uma taxa que nós vamos pagar por uma fiscalização que vai acontecer
em prol da coletividade, que irá gerar então a obrigação de pagar o tributo, a taxa de polícia, né? Poder de polícia é uma atividade de fiscalização, que é o conceito de poder de polícia, que limita o exercício dos direitos individuais em prol dos direitos da coletividade. Não se confunde com a polícia civil, com a polícia militar. Um exemplo, né? Um exemplo seria os alvarás. Taxa de alvará, seja esse alvará de funcionamento ou um alvará de localização. Existem as taxas que pagamos quando vamos fazer passaportes. Essas taxas de passaporte, quando vamos fazer o passaporte, acontece a fiscalização de nosso nome, de tudo. Isso aí seria uma taxa de polícia. Existe a taxa de turismo também. Um macete, então. Toda vez que tiver no nome taxa de fiscalização, então vai ser então uma taxa de polícia. Um exemplo aqui, ó. Taxa de fiscalização ambiental, taxa de fiscalização de valores imobiliários, todos esses são taxas de polícia. Vamos agora às taxas de serviço, né, que estão lá no 79 do CTN, do Código Tributário Nacional. Então, essas taxas de serviço, esses serviços aqui de taxas, eles precisam ser específicos e eles precisam ser divisíveis. Esses serviços eles devem ser divisíveis e específicos. Eles devem ser quantificados. Eles podem ser medidos e quantificados. Lembra da coleta de lixo, o caminhão que vai na sua casa lá colher o seu lixo. Isso pode ser quantificado, isso pode ser dividido, isso pode ser especificado. Por que eu falo isso? Porque se esse serviço for geral, se esse serviço for universal, ele não vai poder ensejar uma taxa sobre ele. Porque os serviços públicos gerais, os serviços públicos universais, eles vão ser custeados pelos impostos. E a gente vai estudar isso já já. Mas vamos lá. O que é um serviço específico? É o serviço prestado em unidades autônomas de utilização. Ou seja, ele consegue ser identificado. Se pode identificar os beneficiários. Quem que está recebendo aquele serviço? Ele vai poder ser identificado. No caso, você que está recebendo o tratamento de coleta de lixo na sua casa. E divisível, a consequência do primeiro, ele pode ser quantificado, permitindo a sua aferição, ou seja, a consequência do primeiro requisito. Mas existem alguns serviços públicos que, mesmo eles podem ser divisíveis e mesmo eles sendo específicos, eles não são cobrados através da taxa, eles são cobrados através de uma coisa chamada tarifa. Existem alguns serviços públicos que se adaptam a essas configurações acima narradas, porém não são cobrados por taxa. São cobrados por tarifa e não por taxa. Por que isso acontece? Então, para cobrar tributos, deve-se observar uma série de princípios tributários. Nós vimos aqui nos princípios que existem anterioridade, existem vários princípios tributários. Irretroatividade, legalidade, e devem ser criados através de lei ordinária. Agora, se o Estado cobrar isso através de tarifação, é mais fácil para o Estado. Isso faz com que o Estado muitas vezes prefira a tarifação à taxação. É mais simples, né? Mas a gente não pode confundir taxa com tarifa. Por exemplo, lembrar de tarifa? Serviços não essenciais, por assim dizer. Lembra da tarifa que você paga no seu telefone. Você utiliza tanto, você vai pagar uma tarifa do seu telefone. Tarifa é chamada de preço público também, quando você vai lá no cartório e você vai pagar uma tarifa lá no cartório. Então, taxa é um tributo por contraprestação. Coloca contraprestação aí, ó, de azul, para lembrar. Deixa eu colocar de azul. Tá. Então, a taxa é um tributo de contraprestação do Estado por um serviço público específico e divisível. Seja esse serviço público, seja esse serviço de polícia ou seja uma taxa de serviço. Agora a tarifa é um preço público, é chamada de preço público. A tarifa é um preço que deve ser pago em pecúnia, ou seja, em dinheiro, em decorrência da utilização de serviços públicos não essenciais. Então lembra aí desses não essenciais e tarifa vai estar mais ligada a esses serviços essenciais. Então, mais cedo eu falei para vocês, vamos dar alguns exemplos de tarifa que deveriam ser considerados como taxas,
que seriam serviços essenciais, mas mesmo assim são cobrados através de tarifa, né? Um exemplo seria o fornecimento de água e esgotamento sanitário. Você concorda comigo que isso é uma coisa essencial a todo mundo? Isso é uma coisa essencial a todo mundo, né? O esgotamento de água e o fornecimento de água pela Saneago. Mas mesmo assim, mesmo que seja um serviço essencial, o STF e o STJ, eu estou deixando aqui os recursos para vocês, né? Tem até uma súmula, entende que o fornecimento de água e de esgotamento sanitário é uma tarifa. E se a gente for estudar isso mais a fundo, a gente vai estar observando que tem a ver em relação à repetição do indébito, porque dá mais garantias ao consumidor. Mas nós vimos então que taxa deve ser um serviço público, seja um serviço público de polícia ou uma taxa de serviço, esse serviço ele deve ser específico e divisível. Vimos que esse serviço não pode ser geral e universal. Por quê? Vamos ver aqui agora. Serviço público geral e universal. Aquele que não é específico e não é divisível. Ele não pode ser divisível, não pode ser específico. Vamos ver alguns exemplos, né? Por exemplo, segurança pública, saúde, educação, serviço dos bombeiros, limpeza pública, né? Aqui no caso, quando eu falo de limpeza pública, eu não estou falando da coleta de lixo, não. Varrição, capinação, limpeza de bueiros, isso é serviço público geral. Diferentemente da coleta de lixo, da coleta de serviços sólidos, que pode haver sim a taxa, né? Serviço de iluminação pública, isso aqui foi uma coisa que caiu bastante nos concursos, porque os municípios tiveram uma época que queriam cobrar a taxa pela iluminação pública, que é um serviço geral e universal, indivisível. Então não poderia, foi declarado inconstitucional essa taxa. Aí os municípios fizeram um golpe, digamos assim, né? E estipularam as contribuições especiais sobre iluminação pública, que é chamada de COSIP ou CIP. E nós vamos estudar as contribuições ainda na próxima aula, eu acho. Deixa eu ver. Não, na próxima aula. Na próxima aula vamos estudar os impostos de forma genérica. E depois vamos estudar as contribuições especiais. Então, antigamente existia essa taxa de iluminação pública. Ela foi declarada inconstitucional e os municípios fizeram, então, as contribuições especiais de iluminação pública. Mesmo que seja um serviço universal e indivisível. E o Supremo, né, entendeu que poderia ser cobrado através de contribuição especial, mas não através de taxa, porque taxa só pode ser através de serviços divisíveis e específicos. Então lembrar aqui, né, aqui tem alguns exemplos que eu deixei para vocês, mas lembrar que todos os serviços públicos gerais devem ser custeados difusamente pelos impostos. É isso que eu falei para vocês, né? Esses serviços como segurança pública, saúde, esses serviços eles vão ser custeados pelos impostos. Nós vamos ver então que os impostos eles custeiam esses serviços gerais e universais, mas não pelas taxas. Agora, para terminar nossa aula, base de cálculo. Qual que é a base de cálculo das taxas, né? Pode ser criada uma taxa com a mesma base de cálculo do IPTU, ou seja, valor venal do imóvel. Isso é uma pergunta, né? A gente pode ter a criação de uma taxa pela mesma hipótese de incidência de um imposto, como por exemplo IPTU. A gente pode ter uma taxa que vai ter como base de cálculo o valor do imóvel. Isso é um exemplo, né, no caso do IPTU. A resposta é não. A base de cálculo do imposto é o valor do bem. A gente viu isso na última aula. A gente viu que o valor do bem é a base de cálculo do imposto. Agora, o valor do serviço é a base de cálculo da taxa. Enquanto a base de cálculo da taxa é o custo da ação estatal. Então, tem que ser sempre em mente que é o tanto que custou aquele serviço, por exemplo, tanto que custou aquele serviço público, aquele poder de polícia. Desse modo, não podemos ter uma taxa com base de cálculo igual o imposto. Seria inconstitucional. Um exemplo, é inconstitucional uma taxa de coleta de lixo. Por exemplo, nós vimos que essa taxa de coleta de lixo, né, o lixo que passa na sua casa, ela é constitucional. Mas, se essa taxa de coleta de lixo tiver a mesma base de cálculo do seu IPTU, por exemplo, vai ser inconstitucional, porque não pode ter essa base de cálculo que é a mesma do imposto.
e se essa tiver como base de cálculo o valor venal do bem imóvel. Aí aqui temos uma súmula muito importante, que é a súmula vinculante número 29, né? E ela fala o seguinte: é convencional se a base de cálculo da taxa ser apenas um ou mais elementos da base de cálculo do imposto, desde que não haja correspondência de uma base ou outra. O que acontece? Que às vezes, dependendo do serviço, não existe maneiras de medir, não existe maneiras de dizer quanto que seria aquela base de cálculo se não usasse outra base de cálculo que já existente, como por exemplo uma base de cálculo que pode ser a mesma de um imposto. Nesses casos, sim, seria convencional a utilização daquela base de cálculo, sem que isso se torne bis e idem. Mas a súmula deixa bem claro que só pode haver um ou mais elementos da base de cálculo do imposto. Não pode ser integral, não pode ser igual, digamos assim. E assim encerramos os estudos das taxas, né? Lembrar que as taxas elas vão ter sempre aquela noção de contraprestação. É uma noção de contraprestação. O Estado vai fazer um serviço, seja esse serviço público ou esse serviço seja um serviço de taxa de polícia, taxa de serviço ou taxa de polícia. Esse serviço deve ser divisível e específico, porque se esse serviço for geral e universal, ele vai ser custeado pelos impostos e não pelas taxas. É isso aí que a gente tem que ter o resuminho na cabeça, né? E lembrar também daquele peguinho, né, das taxas de serviço de iluminação que já existiram, mas foram declaradas inconstitucionais, foram transformadas então em contribuições especiais de iluminação pública, né, que nós vamos estudar ainda as contribuições especiais. É isso aí, terminamos a aula. Na nossa próxima aula já vamos dar os impostos.